DOS, DOS, DDoS, botnet, são termos muito comuns, né, que muito se fala, mas pouco se entende e pouco se é explicado. Realmente eu dei uma procurada na internet, dei uma procurada no Google e também no YouTube, né, e eu achei poucos, quase zero, né, conteúdos a respeito de botnet. Pensando nisso, eu tô trazendo para vocês um tutorial explicando para vocês e demonstrando como é que funciona. Mas um ponto importante, botnet, vírus, malwares, são coisas ilegais, digamos assim, não é? O YouTube não gosta de conteúdo do gênero, então assim, vamos aqui esclarecer. Eu não vou demonstrar nada aqui para incentivar vocês a cometerem qualquer tipo de crime, tá certo? O propósito desse vídeo aqui é, na verdade, trazer, né, uma demonstração ilustrativa, né, educacional para que vocês que trabalham na segurança da informação ou com segurança da informação ou até são curiosos, possam então aprender e entender como é que funciona, certo? E vale lembrar, antes de começarmos aqui, que eu não vou literalmente mostrar, né, você atacando um site específico, tá certo? A ideia aqui é por meio de um chat, vocês sabem como é que funciona um chat? Fulano manda, não é, uma mensagem, todo mundo vê. Fulano responde, todo mundo vê, não é? O ponto A, o ponto B, o ponto C, todo mundo se comunica, não é? Ou seja, é uma comunicação broadcast. Partindo disso, eu vou demonstrar para vocês como é que um hacker, né, um cara malicioso no caso, poderia estar usando desse mesmo conhecimento para fazer maldade, tá certo? Então vamos lá, vamos abrir aqui o nosso Visual Code. Estamos aqui com o nosso VS Code aberto, certo? Vamos lá, vamos organizar aqui, vamos criar uma pasta e vamos chamar de server. Dentro dessa pasta, vamos criar um arquivo chamado de servidor.py ou server, não é? Server.py. E aí, uma outra pasta e será o nosso cliente. Dentro da pasta cliente, um arquivo client, certo? Pronto. Tá certo? E assim nós temos o nosso projeto. Vou começar codando o servidor. Por quê? Porque eu quero, tá? Vocês podem escolher codar primeiro cliente, seja o que for. Bibliotecas importantes, OS, o socket, que é importantíssimo, não é? Então, from socket, import socket. Na verdade, o que a gente pode fazer? Socket import. Uma coisa que eu gosto de fazer aqui, olha, eu vou definir aqui o host e pode ser 000, a porta é 767, tamanho 2048, code UTF-8. Lembrando mais uma vez, pessoal, que isso aqui é uma aula demonstrativa, tá? Eu não vou estar aqui parando, me atentando muito nos detalhes, porque não é o objetivo. Mas se vocês tiverem uma sedezinha de aprender a programar, em qualquer linguagem que seja, comentem aqui embaixo, que a gente vai estar tratando disso, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui ligando o nosso servidor. Deixa eu criar a minha função aqui principal. E essa função principal... Já, vamos lá. Detalhe importante, minha gente. Esse código
tá? O nosso programa vai ter erros, vai ter falhas. Em algum momento da aula nós vamos ter que parar para consertar, para entender como é que a gente está falhando. Por quê? Porque programar é isso, tá? Você não tem que ficar preso em códigos de outras pessoas. Você não tem que ficar preso em código de GPT, de Copilot. Não precisa disso, tá? Em programação existe um jeito eficiente de fazer as coisas, tá? Por isso que é importante você entender algoritmo, não é? Lógica de programação, porque isso aqui vai te dar uma visão e uma base muito sólida do que é de fato programar. Tá certo? Então, vamos lá. Você vai tentar. Agora aqui. Então, vamos dar um PS. E aqui um PS também, para já. Aqui, eu vou criar uma função que vai cuidar dos clientes, não é? Então client treatment, ou tratamento, não é? E aqui vai ter um cliente, não é? Para já. Vamos também definir aqui uma função para broadcast, não é? E aqui vai receber uma conexão e uma mensagem, não é? Desculpa. Vamos usar também aqui um PS. Durante o código, se surgir alguma ideia melhor, a gente muda, tá certo? Mas para já, a gente precisa literalmente disso aqui, ó. Vamos então começar tratando da nossa função principal. Nós vamos precisar então, isso pode ser aqui inclusive, né? Server vai ser no socket AFNet, a família IPv4 e o TCP, ou seja, IPv4, né, e protocolo, certo, que é o TCP. Se fosse DP seria data stream, se não me engano, né, ou the stream. Aí vocês conseguem ver aqui, ó, aqui, ó, datagram, é isso. No caso, nós vamos colocar stream aqui, ó. Aliás, vocês podem colocar isso aqui dentro do try também, não tem problema nenhum, tá? Vamos colocar aqui dentro já aqui. Depois aqui o server.bind, não é? Ele vai escutar, ou seja, vamos ligar aqui, né? Ou seja, ligar o servidor. Precisa de um IP e de uma porta. IP porta. Ó. E depois, o que você vai fazer? Pode mostrar aqui, ó. Server on, tá? E aqui, ó, host e a porta. Heliport. Pronto. Vamos rodar para ver. Ó, servidor on, mais nada, não é? Beleza, vamos seguir. Agora, vamos então ligar, ou seja, colocar esse servidor para escutar. E aqui você escreve, ou seja, nós vamos colocar waiting connection. Aí você pergunta, Paulo, por que você está escrevendo em inglês? Eu gosto de programar escrevendo em inglês por várias razões.
Primeiro, por conta de costume, tá? Eu já tô acostumado. E segundo, porque eu não tenho que ficar acentuando, né? E eu uso o teclado em inglês. Então, tipo, ter que trocar e... Pra mim é muito confuso e é complicado. Então eu prefiro colocar tudo em inglês e assim eu já sigo, tá certo? Mas basicamente é o que eu tô dizendo, aguardando ou esperando conexões. Vamos rodar novamente para ver. E ó, prontos. É basicamente isso. Vamos então trabalhar nessa função aqui. O que a gente pode fazer aqui? Vamos dizer print. E aqui, ó, new device connected, né? Seria um novo dispositivo conectado. E aqui a gente pode, de repente, passar o ADDR, né? Ou o endereço. Ou seja, quem se conectou. Tá certo? E aqui é a conexão ADD server. Opa, que não é aqui. Vamos colocar isso aqui, ó. A minha conexão e meu endereço. Que a gente pode passar também a conexão, né? Caso a gente queira depois trabalhar. E eu aceitar conexões significa que você vai... Nós temos que ter uma lista de clientes, não é? A gente pode colocar aqui, ó. Você tenta receber alguma coisa, tá? Então é aqui, ó. Conexão, ponto, recebe. Nesse tamanho aqui que a gente já definiu. Alguma coisa. Se não tiver nada, if not data, basicamente você vai chamar agora o broadcast. Cadê minha função broadcast? Eu podia jurar que eu tinha aqui uma... É broad client, não é? Vamos mudar aqui o nome, não é? Broadcast, não é? Broadcast. E agora nós temos que trabalhar nessa função, não é? Vamos trabalhar aqui rapidinho. Basicamente vai ser para cada conexão. Vou colocar aqui sender, né? Só para não ficar muito... Sender. Que aqui quem está enviando, tá, gente? Então, para cada conexão que tiver aqui na minha lista, se a conexão, o sender foi diferente da conexão, que é basicamente para não mandar mensagem de volta, né? Ou seja, para não mandar mensagem para mim mesmo, certo? Então quem está enviando não pode estar aqui, tá? O que vai acontecer? A minha conexão, .send. E aqui, o que você vai mandar? Eu vou mandar a mensagem, não é? Só que eu tenho que mandar ela... E o nosso cliente, nós vamos mudar algumas coisinhas aqui. Ou seja, ele é cliente. Ele é cliente. Então ele não vai... E aqui a gente diz connected on. Também não vai escutar nada. Não vai fazer nada disso aqui, tá? A gente só vai dizer... Aqui, olha. Que enquanto for verdade, data, ou mensagem, não sei. Vou colocar data, né? Igual a cliente. Igual não, tá, gente? Recebe. Cliente. Ponto.
code size, não é? Eles esperam size. Decode code if not data. Mostra. Não precisa nada disso aqui também, ó. Tá? Também não precisa disso aqui. Vamos mudar aqui. Vamos colocar localhost, que assim já consigo conectar. Aqui a gente poderia colocar um exception, né? Para a gente visualizar o erro, né? From thread import thread. E aqui nós vamos chamar a nossa thread e a nossa função. Então é na verdade ela vai assim, ó. E os argumentos é que nós colocamos aqui desse jeito. E aqui a gente pode então, na verdade a gente pode fazer assim, ó, start. Não é muito recomendado, mas eu tô apenas dando um exemplo para vocês, tá certo? Vamos rodar aqui, ó. Rodando. E agora um cliente conectado, certo? Se a gente abrir um outro, deixa eu abrir um outro CMD, cliente, e a gente vai ter um outro cliente conectado, certo? Vamos então tratar da parte que envia a mensagem, não é? Aqui, ó, fecha isto e fora na raiz a gente cria o master. O master, na verdade, ele vai ter quase o mesmo código, tá certo? Só que ele não vai receber nada, ele vai enviar apenas, certo? Então você vai fazer o seguinte, enquanto for verdade, não é? Enquanto for verdade, você vai, não é? Enviar alguma coisa, não é? Ó, mensagem, por exemplo. E basicamente vai ser cliente send message encode. Vou botar code, não é? O que tem aqui? Deixa eu colocar um except aqui. E você não fica triste ou chateado se você não está entendendo nada, né? Pelo contrário, é uma motivação aqui para você começar a aprender a programar, que isso é importante, tá, gente? Então vamos lá, ó. Eu vou me conectar, depois que eu estiver conectado, eu vou apenas mandar mensagem, mais nada, certo? Aqui vai receber a minha mensagem e vai mandar para todo mundo, ok? Vamos trocar aqui, ó. Ao invés de pass, vamos dar um break. Aqui, vamos colocar também o endereço, tá? Para cada conexão e endereço que tiver na minha lista de dispositivos. Se a conexão, vamos trocar aqui, for diferente do sender, né? De quem está mandando, eu vou enviar a mensagem. Não é? Então, se eu não estou recebendo do master, eu estou enviando. Não é? E geralmente é assim que funciona, tá, gente? Eu vou voltar aqui, ó. Python master. Beleza, vamos lá. E agora, se está tudo certo, se o nosso código está tudo certo, está funcionando bonitinho,
quando o master digita alguma coisa aqui, ó, por exemplo, olá, todo mundo recebe, ó. Todo mundo recebe, menos o servidor. A gente poderia colocar, mas enfim, ó. Todo mundo recebe. E o master não recebe nada. Cadê ele? Tá vendo? Pode mandar o que quiser aqui, ó. Todo mundo recebe. Entendeu? Aí você pergunta, pô, Paulo, mas o que isso tem a ver com botnet? Me dá um segundinho que eu já te mostro. E agora, com um propósito ilustrativo e totalmente demonstrativo, o cara do mal, ele chega aqui, ó. E ele pode simplesmente dar um ping para um IP específico. Eu não sei se esse IP existe. Ó, com um simples comandinho, ele dá instrução para que outras máquinas remotamente... Vamos parar por aqui.